cá, qual é que é o seu dublê favorito? Pois é, muita gente não ia saber responder essa pergunta porque eles são profissionais invisíveis, mas tem um dublê que a gente já gostou muito, pelo menos eu gostei muito, que é o Ryan Gosling. Ryan Gosling brocou em O Dublê, filme do David Leitch, que estreou, e a gente tá aqui agora para fazer o veredito de um trabalho feito aí à enésima potência da mentirada de Hollywood, trazendo aqui Gil Pagano, Marcelo Hessel. Tô animado por esse veredito porque eu fiquei muito animado com o filme. Já dei spoiler aqui do que eu acho. É o filme que fala realmente que os dublês eles são desprestigiados, não tem o Oscar de dublê, os dublês eles só se ferram, o dublê ele tem coração, o dublê sofre e tal. É um filme que ele repete ao longo de 2 horas que os dublês eles são desprestigiados. Além de ser um filme em homenagem aos dublês, um filme de metalinguagem, sobre bastidores de Hollywood e tal, e ele vai reforçar até o final que os dublês eles merecem mais crédito, basicamente. Isso não é a sinopse do filme, mas o filme todo parece que é feito em função disso, então ele é toda uma coisa assim, o momento dos dublês e tal, e aí o filme todo é aquela coisa pirotécnica, mas com mensagem, é um filme de ação com mensagem. Eu vou matar você se você criticar se tá se focando no dublê. Porque assim, esse filme ele tem algumas coisas que podem ser criticadas, mas as partes de dublê, não. Eu vou defender com garras e dentes. Isso não é, primeiro, que isso não é uma crítica, isso é uma constatação. O filme... Porque esse seu tom aí não... Não, beleza. É o Hessel, Gil, tem que falar sobre isso. Mas, assim, beleza, vamos do começo. Do começo é a sinopse do filme. O que é? O Ryan Gosling, ele interpreta o dublê, ele é o dublê do cara que é o ator famosão nesse universo, que é o interpretado pelo Aaron Taylor Johnson. Isso. E aí, no começo do filme, o Johnson, ele tem um acidente no set, ele fode a coluna, e aí ele fica 18 meses parado. Só que nesses 18 meses, ele tinha um relacionamento com a assistente de direção, que é interpretada pela atriz que eu esqueci, eu sempre esqueço o nome dela. Emily Blunt. Ele é interpretado pela Emily Blunt, eles tinham um namorinho lá, a abertura do filme é um plano sequência, que mostra os dois ali, que eles têm um baita entrosamento, só que... no período, nos meses em que ele fica afastado e tal, ele meio que dá um ghosting nela, ou seja, tipo, acabou a relação. Sim. E ele precisa voltar de repente porque tem uma situação ali em que é pedido a presença dele. Não vou dar muitos spoilers aqui, mas é isso. Ele volta à ação. É a história de um dublê voltando à ação. E aí ele reconecta com ela, porque a personagem da Emily Blunt se torna a diretora. Então ela tá dirigindo um filme e ele vai trabalhar no filme dela. E eu acho que muito surpreendente, Gil e Hessel, é que esse filme, apesar dessa descrição dele ser um dublê, etc e tal, é uma grande história de amor mesmo. Né? É uma história de amor, eu acho que isso é o que mais funciona no filme. Uma coisa que eu acho que não funciona no filme, que aí não é um spoiler, mas acho que vale citar também na sinopse, que o ator principal, que é o Aaron Taylor Johnson, ele some. E ninguém sabe o que aconteceu com ele. Então o Ryan Gosling, ele acaba pegando esse papel principal, mas o protagonista, efetivamente o ator, precisa ser encontrado. Então existe também essa trama do Ryan Gosling como dublê tentando achar o personagem do Aaron Taylor Johnson. Pra mim, o filme ele funciona muito principalmente no que tange a todas as partes envolvendo os stunts. Então, todas as piadas envolvendo as acrobacias e tudo que envolve aquele espetáculo dos bastidores. E também, obviamente, a química entre Emily Blunt e Ryan Gosling, que é um negócio surreal. Eu acho que isso tudo funciona. Eu acho que o filme se perde um pouquinho quando se trata da busca do Ryan Gosling atrás do Aaron Taylor Johnson. Porque isso acaba envolvendo capangas e acaba envolvendo uma galera que é um pouco mais caricata, assim. O filme inteiro é caricato, mas toda essa parte envolvendo o cenário de gato e rato pra encontrar o Aaron Taylor Johnson é uma parte que me incomoda. Mas de resto, eu achei esse filme uma diversão pura. E eu acho que o David Leitch, ele sabe o que ele estava entregando. Então, eu sinto que ele tem uma unidade estilística aí. Então, a fotografia estava unificada com o roteiro, que estava unificada com as atuações, que estava unificada com basicamente tudo. Então, é como se ele soubesse o que ele quer entregar e ele direcionasse todas as unidades do filme para que elas estivessem em consenso pra chegar no que foi o resultado de Fall Guy, que pra mim super funcionou. Eu acho que isso do David Leitch vai um pouco com o que o Hessel falou, de tipo, do filme o tempo todo trazendo as 2 horas
dele, que é um filme que quer homenagear os dublês. E eu acho que isso tá tudo bem, sabe? Eu acho que por mim, ele mesmo, na abertura da cabine que a gente assistiu, né, tem uma pequena mensagem. E ele resolveu falar isso claramente pra gente, né? Que o filme era uma carta de amor aos dublês e aquela coisa toda. Então, isso não me incomodou, porque ele tá ali vendendo o peixe dele, vendendo o trabalho dos dublês, e acho que ele quis trazer isso de uma maneira mais, não orgânica, mas de uma maneira mais na nossa cara, pro público geral, assim. E acho que o que eu mais gostei, na verdade, foi justamente o Caci-Rato, porque eu gosto do caricato, e quando eu fui ver o filme, pelo menos na minha expectativa, eu tava esperando alguma pegada mais caricata mesmo, até por conta do trailer, né? Quem viu o trailer talvez tenha esperado isso também, ou vá de uma outra forma. Mas quando eu fui assistir, eu tava pensando que ia ser realmente um filme meio metalinguístico de Hollywood, com uma pegada meio caricata, e esse Caci-Rato trouxe essa caricatura ali no máximo, como, por exemplo, como você bem falou, os capangas, como as explosões e pirotecnias ali de zoeira, e as autorreferências a Hollywood também, trazendo outros atores no diálogo, trazendo outros acontecimentos jurídicos até no diálogo. Tem uma piada que é bem perigosa e jurídica que eu não vou falar aqui, a gente não vai entregar também por conta de spoilers, mas se refere a um caso muito famoso aí de Hollywood, tá? Agora lembrei. Né? Então, assim, acho que todo esse discurso de metalinguagem de Hollywood, de caricatura, funcionou. E eu falei que era uma história de amor porque isso até me surpreendeu, porque eu achei que o filme ele ia se conduzir apenas pela Emily Blunt e pelo Ryan Gosling. Então, eu não tinha me lembrado mesmo que havia o Aaron Taylor-Johnson na jogada e que ia haver uma caça a ele, né? Então, isso de certa forma me surpreendeu e acabou sendo positivo pra mim, porque eu fui na viagem junto. Porque o Ryan Gosling leva, né? Ele leva o filme. Muito bem, você acha que tá tudo bem? Eu acho que não está tudo bem. Eu acho que as coisas não estão tudo bem. Esse filme sofre de um grande mal dos filmes hoje americanos, especialmente os filmes de massa, que eles são literais demais, né? O filme é literal demais porque ele tá pretendendo ser algo a mais do que um filme de ação. Eu acho que isso desabona o trabalho dos dublês, que eu amo. Eu acho que os dublês merecem uma categoria no Oscar, porque é uma grande injustiça histórica você não dá voz e você não dá rosto pra essas pessoas. Os dublês merecem espaço, sim. Mas o filme fazer disso uma grande discurseira, falou, puta, aí já me tirou do filme, porque eu acho que você pode usar metalinguagem, é usado nesse filme às vezes de um jeito bem interessante e tal, mas eu gosto quando é usado pra contar a história, e de um jeito orgânico, e não como uma distração, e não como sacadinha só, e não como, olha só como a gente aqui é super espertinho sobre o que a gente faz, porque parece que você não está contente e satisfeito em fazer um filme de ação. Parece que você precisa fazer algo ali que até desarma a própria ação, entendeu? Como se não fosse suficiente. Eu sou muito fã dos filmes dos anos 90, que faziam já uma coisa de brincadeira de metalinguagem e ao mesmo tempo fazer um filme francamente filme de ação. True Lies, pra mim, é um grande exemplo. Eu acho o melhor filme do James Cameron. E aí você faz um filme ali, que é um pouco parecido até com esse, com vários exageros, o cara cavalgando um míssil do F-16 e tal, mas de um jeito que é lúdico e parece meio caricato, mas é caricato completamente inserido no filme que eles estão, na história que eles estão contando. Nesse caso, você precisa também trabalhar com muita ironia para dizer, olha só, se o cara tiver montado em cima do míssil, isso é uma grande piada, porque ele é um dublê e esse filme é sobre dublês. Sabe? Tipo, isso pra mim eu acho desnecessário. E eu tava amando o filme até o momento do Aaron Taylor-Johnson desaparecer. Depois que ele desaparece, então, eu falo, putz, aí tipo, já ficou muito inorgânico. Por exemplo, tem a cena que a Emily Blunt, ela faz o Ryan Gosling repetir a cena que botam fogo nele. Eu achei isso genial. É genial, porque você está brincando com uma coisa que é natural de filme, que é você refazer um plano várias vezes. Ao mesmo tempo, ela tá querendo se vingar dele e tal, e tem uma dinâmica ali dele meio que espiar as suas culpas diante dela. Isso é completamente orgânico no filme, é uma metalinguagem que funciona. De resto, acho que o filme é muito uma coisa da distração. Não, mas deixa eu entender. Pelo caminho errado. Me traz um exemplo de metalinguagem que você não gostou depois. Toda a metalinguagem que você usa pra você, olha, tipo, isso aqui é uma grande piada. Ou então, sei lá, tem... enquanto ela tá num canto lá no karaokê, ele tá numa cena de ação. Sim. Ou então ela para assim... Cara, eu não sei como resolver o terceiro ato. E aí, tipo, e se a gente fizer o split screen? Aí tem todo um momento do split screen. Que divide a tela. Isso você não gosta?
Não, eu acho que, tipo, beleza, é um recurso, dá pra você contar a história desse jeito e tal, mas me parece que é muito forçar a mão pra você meio que falar, olha, como a gente é esperto aqui. E aí, de repente, ela fala assim, eu acho que eu decidi o terceiro ato, e não sei o quê. Aí, na hora que eles encenam isso, tipo, o filme não transforma isso numa coisa especial. É só, tipo, eles... Né? Mas eu não acho. Besta. Então, eu não acho que ele quis fazer um manifesto até com isso, entendeu? Eu vejo isso, na verdade, como uma forma mais tranquila deles mostrarem como é feito o processo de Hollywood. Não precisa ser necessariamente caricato ao extremo ou até mesmo literal, de uma forma que o público geral entenda, mas acho que precisa estar na história. Então, por exemplo, a própria caça ao Aaron Taylor Johnson, pra mim funciona porque eu achava que a história precisava mover, não apenas pela relação entre a Emily Blunt e o Ryan Gosling. E aí o Aaron Taylor Johnson tem que entrar dessa forma pra que tenha uma aventura, né? Um SK de ação e aventura pro Ryan Gosling poder ir pra frente. Eu acho que tem muitos cineastas que eles entendem de piadinha interna e conseguem fazer isso sem ser muito distração. Por exemplo, o Drew Pearce, que é o roteirista desse filme, ele escreveu alguns filmes aí. Ele escreveu o derivado do Velozes e Furiosos e ele escreveu Homem de Ferro 3, que beleza, a galera lá, o Shane Black e o Robert Downey Jr. reescrevem o filme, mas o roteiro é dele, ele que foi creditado. Shane Black é um cara que ele escreveu Máquina Mortífera, ele é um dos maiores roteiristas dos últimos 40 anos de Hollywood, de filme de ação. Shane Black sabe fazer piada interna. Tipo, pra mim isso é inquestionável. Então, se você desse esse roteiro na mão dele, ele ia virar de ponta cabeça e ia fazer funcionar. Tipo, não é todo mundo que faz o lance da piada interna funcionar. Eu acho que o David Leitch, ele tá meio que se distraindo demais. David Leitch, ele era o dublê do Brad Pitt, assim como o Chad Stahelski, que era o dublê do Keanu Reeves. Os dois juntos fizeram primeiro John Wick. Uhum. E aí o David Leitch virou o cara de grife, entendeu? E ele manda muito bem no filme de ação. Atômica, pra mim, é um grande exemplo. Que é um filme de ação mega simples. E, tipo, ele tá indo por um caminho de ser uns filmes palavrosos, de ser uns filmes cheios de reviravolta, de roteiro, não sei o quê. O Trem Bala também. E aí eu até tinha perguntado se era melhor ou pior que o Trem Bala, né? Porque a Gil tinha visto antes e tal. Falou, puta, Trem Bala eu já acho que ele tá pegando um caminho dele querer ser mais o autor, entendeu? Em vez de ser o cara que faz filme de ação bem. Tipo, eu prefiro que ele seja o cara que faz filme de ação bem. Entendeu? E aí, nesse caso aqui, eu acho que ele tá muito, olha só, como eu sou o cara da sacadinha. Tipo, o cara da sacadinha deixa quem sabe fazer a sacadinha bem, entendeu? Ele não é esse cara. É que eu acho que isso é muito de pessoa pra pessoa. Por exemplo, funcionou pra mim a sacadinha. Eu acho que... Mas eu não vejo você como a única pessoa que não funciona a sacadinha. Quando a gente conversou com o Caio virou e falou, o filme se leva, de certa forma, a sério demais. Então, parece que é Nossa, eu vi o contrário. Então, mas, por exemplo... Ele se leva a sério demais nessa discurseira. Ele se leva a sério demais nessa discurseira de fazer a piadinha. Então, pra mim, eu virei e falei, cara, é uma tosquice, ele abraça a tosquice, porque foi dessa forma que eu interpretei a unidade estilística do Leitch nesse filme. Eu acho que ele abraça a tosquice, eu acho que ele tem as piadinhas internas funcionam pra mim, eu me diverti, eu gostei, eu não achei forçação de barra, mas tem outras pessoas que têm uma bagagem maior do que eu em cinema falando que acham forçação. Pra mim, Giovanna, funcionou. Eu acho que todos os elementos estão condizentes com o que o Leitch queria trazer no filme. O que me incomoda mesmo é que eu acho que o grande pote de ouro desse filme é realmente a relação do Ryan Gosling com a Emily Blunt. Pra mim, isso brilha. E também como ele conseguiu conduzir a questão dos dublês na primeira metade do filme. Eu acho que a partir do momento que o Aaron Taylor Johnson entra em cena no sentido de estou desaparecido, a Emily Blunt e o Ryan Gosling, por consequência, se separam. E também essa questão dos stuntmans vira mais só as acrobacias mesmo, que também são bem legais. Mas eu acho que perde um pouco da história que estava sendo construída antes, porque aí vira muito o caça e rato, que foi o que eu não gostei. De resto, eu achei que o Leitch entregou uma parada que foi condizente no geral, assim. Funcionou pra mim. Não me surpreende você não ter gostado. Eu já tinha conversado com você antes que eu achei que você não ia gostar. Mas é isso. Eu acho que cada um vai interpretar da forma que quiser. Mas eu acredito que seja um filme que vai agradar muito mais do que desagradar no geral. Vamos quebrar nossos ovos. E aí? Hessel, vai. Vai, 3 ovos aqui, porque tem muita boa vontade com o David Leitch. É um cara que filma ação muito bem e tal. Boa. Assim, as cenas de ação são legais, os momentos de dublê são muito legais. No final tem os créditos lá, mostram os dublês reais. É muito legal. Nos bastidores, eu tava esperando que isso acontecesse e tal. Fall Guy é baseado numa série de TV, tem uma participação especial do Lee Majors, que ele é o cara que fazia a série. Uhum. Então tem todo um universo particular ali que está sendo homenageado, que eu acho massa. Ao mesmo tempo, eu acho que o filme ele poderia se
ele poderia ser mais enxuto, assim. Tipo, você falou antes da gente gravar e antes de eu assistir, você achou que eu não ia gostar porque ia achar o filme tosco. Ele falou, não, pra mim, se fosse tosco de verdade, e tosco no sentido de ser grosso e mais limítrofe, assim, falou, puta, pra mim seria mais legal, porque você faz um filme sem toda essa inteligência. Então ele tá querendo ser inteligente. Falou, eu não queria um filme que se pretende super inteligente, não. Pra mim, eu queria um filme que fosse mais de ação frontal, assim. Eu acho que o David Leitch tá indo por um caminho que não é a especialidade dele. Tá, vou na minha então, vou dar 4 ovos aqui. Eu acho até que eu já elogiei demais o filme aqui durante o papo, mas eu queria novamente puxar o Ryan Gosling, porque ele tá no melhor momento da carreira dele. Eu até perguntei pro Forlani durante a gente assistindo, né, se o filme foi rodado depois da produção de Barbie. Eu acredito que sim, porque ele tá cheipadaço. E tá melhor que em Barbie. E ele tá melhor do que em Barbie, mais orgânico. Acho que é porque em Barbie ele tinha que estar, né, mais mais plastificado, sacou? Plastificado. Então, mas a nível de atuação, sim, o Ryan Gosling tá muito bem, principalmente porque ele renunciou um pouco daquela cara Ryan Gosling que ele faz em todo o filme, que é aquele, né, que ele levanta a sobrancelha assim, faz essa cara. Então, ele e a Emily Blunt com uma química muito boa, com diálogos fantásticos, e eu gostei sim que ele incorporou bem o espírito de dublê. Acho que a direção do David Leitch trouxe um pouco disso pra ele. Então, só quis enaltecer o nosso querido Ken aqui pros meus 4 ovos. Deixa eu só, antes de você dar a nota, lembrar aqui que eu lembrei agora, tipo, o Shane Black dirigiu Dois Caras Legais. Eu acho que o Ryan Gosling manda melhor no Dois Caras Legais, fazendo esse tipo de um cara meio de um pastelão. Um bronco pastelão. Do que nesse caso. Então, beijos aí pro Shane Black. E aí, Gil? Eu acho que... Eu gosto muito desse filme porque eu acho que a direção tá muito alinhada em todos os elementos, assim. Então, eu acho que a trilha sonora tá alinhada com as atuações, tá alinhada com a fotografia, tá alinhado com o roteiro. Eu gosto do filme, eu me diverti, achei engraçado, temi por alguns personagens, gosto do romance. Acho que tem, sim, alguns problemas. Inclusive, achei muito interessante o que você falou agora nos 45 do segundo tempo, que realmente o filme ele poderia ser sustentado pelo romance. É basicamente isso. E por si só, dá pra desenvolver em cima disso, em cima da questão de dublês, em cima do romance, assim como estava sendo feito no começo do filme. Eu tive aí um problema a partir do momento que entra num protagonismo maior envolvendo a busca do Aaron Taylor-Johnson, mas de certa forma não foi uma coisa que me incomodou, absurdos, mas é sim o problema que eu tenho com o filme. De qualquer forma, 4 de 5, acho que é um filme que super vale e que a maioria das pessoas vai gostar. Que legal. Notinhas em conjunto e novamente o resto eu sei a nota mais baixa. Sorry. Não, tudo bem. E aí, qual é o seu joinha pra Fall Guy? Os dublês fazem assim. Então, será que você vai fazer assim nos comentários ou assim? Deixe seu comentário, vamos conversar sobre esse novo filme e a gente espera nos próximos vídeos. Tchau, tchau.